Mentalma é um curso, é uma terapia, é um yoga? O que é o Mentalma para o telespectador internauta entender? Na minha linguagem simples, eu chamo a yoga dos desesperados. Yoga dos desesperados? Isso. Tem que estar desesperado para fazer? Não, mas no meu desespero em ser alguém ocidental e já tendo abraçado e absorvido tudo que eu podia em termos de experiências, estudando os ensinamentos, as lições e as vivências dos mestres do Oriente. Então meu desespero era como alguém medíocre, pequeno como eu, que tem um cotidiano que todo ocidental tem, como é que eu posso trazer isso para a minha vida? Então o Mentalma foi a resposta que surgiu e eu fui trabalhando isso junto com alguns amigos, Paulo, Gustavo inclusive, e principalmente. Que também está aqui no Floripa em Foco, você pode assistir. Então, cada um à sua maneira foi desenvolvendo o seu modo de, entre aspas, criar uma yoga do cotidiano. Yoga do cotidiano, para usar todo dia? Todo dia, todo momento. Uma vez por semana. Né? Todo momento. Todo momento. É isso que é fantástico. Por quê? Porque às vezes nós vamos para muitas práticas da Hatha Yoga e outras linhagens. Nós temos que sair de casa, temos que ter hora, temos que ter ambiente, temos que ter toda uma logística. Uma logística, um contexto que o modo atordoante como nós vivemos aqui no Ocidente nem sempre permite ou quase nunca permite. Então eu busquei traduzir para mim mesmo como nos meus minutos de funcionário da Caixa Econômica Federal, parece que na época eu era funcionário. Em resumo, o Mentalma eu construí como sendo o meu modelo de yoga do cotidiano, em que em vez de eu fazer grandes movimentações com o corpo para produzir nos meus 80 bilhões de neurônios e mais de 100 trilhões de estradas neurais que cada ser humano tem, eu também tenho as minhas, como é que eu poderia então substituir o exercício físico para fazer essa movimentação mental, que é o objetivo final da yoga, é produzir a melhor atitude mental possível para a interiorização e outros passeios da mente. E foi assim que eu aprendi a fazer um jogo mental em que eu já ia direto para o exercício da mente sem passar necessariamente por exercícios corporais. Do corpo, que o yoga exige. Então eu comecei a fazer uma prática que me foi muito útil e passei mais de 10 anos montando esse meu dia de yoga em plena vida, né? E criei muitas técnicas, e Paulo criou outras tantas, e outros amigos criaram outras tantas, e isso é o Mentalma. Para minha grande e maravilhosa surpresa, eu vi que funcionava. Você sabe por quê? Porque esse corpo morreu 2 vezes. Morreu? Teve 2 paradas cardíacas. E você viu lá do outro lado? Então eu me vi limpo, apesar de ser um homem menor e pequeno. Foi quando eu entendi que, uau! Aquelas besteiradas todas que eu fiz durante 10 anos ou 11 comigo mesmo, valeram a pena. Qual a melhor notícia da história? Esta. Qual foi a notícia que eu até hoje lido com uma certa impropriedade ou uma certa dose inapropriada para lidar com ela? Eu tive que voltar. Teve que voltar? E até hoje não agradeci nem a Deus, nem aos ministros dele, nem a nenhum tipo de céu, o fato de ter voltado, porque eu seria muito falso. Um desperdício. Porque a vontade era ficar lá. Ah, é? Claro. Mas como é que decidiu voltar e agora está Não fui eu que decidi, me trouxeram. Isso que eu digo por mim você, mesmo, você ficava lá, já estava bom teria ficado lá. Se você me perguntar, Rogério, qual o melhor momento da tua vida? Eu digo, olha, minha vida é um grande barato, não tenho nada que reclamar dela. Tudo é bom. E sou alguém extremamente bem realizado, mesmo autorrealizado na minha pequenez. Mas o melhor momento da minha vida foi o da morte. Da morte, que interessante. Eu nunca tive um momento maravilhoso. E por 2 momentos, como é que isso aconteceu? Coisas do defeito do coração. No tempo de bancário, não. Resquícios do tempo de bancário. Isso é mais recente, eu já tinha saído da vida de bancário. E faz tempo que aconteceu esses 2 5 anos. 5 anos, faz pouco então. Então o Mentalma, brincadeiras à parte, eu constatei em mim mesmo, não perco meu tempo provando isso para ninguém, porque não posso. E nem precisa. E nem preciso disso. O Mentalma funcionou como um instrumento maravilhoso de, mesmo alguém pequeno, em recebendo as sujeiras do dia a dia, ainda assim eu consigo limpar. Eu me vi limpo, meu coração de criança,
nada mal resolvido com quem quer que seja, nada pendente. E isso foi muito bom. Então, os amigos começaram a insistir para que a gente falasse do Mentalma, e é por isso que eu e Paulo e outros estamos tentando semear essa reflexão para as pessoas. Então, nesse momento, se é o yoga do cotidiano, você está fazendo yoga agora, nesse Sim. momento? Estava no carro que vim para cá com Sinamara e Paulo. A Sinamara e o Paulo? Eu vivo muito em avião, faço yoga em avião, ou seja, eu utilizo muito dos exercícios do pranayama associados a uma quietude mental ou a um tipo de... O budismo diz muito claramente: o que você pensa, você cria; o que você sente, você atrai; o que você acredita, você termina transformando em realidade. É verdade. É verdade. Então, isso acontece a cada segundo da existência. E como John Lennon dizia, o velho John Lennon, a vida não é o que vai acontecer, é o que está acontecendo a cada segundo, e você... E isso não se recupera. Então, cada segundo para mim é diversão nesse sentido, ainda que eu esteja funcionando como alguém profissional ou alguém dessa ou daquela forma. Que barato. Eu consigo fazer isso. Como que dividiu a operação cerebral, tipo assim? Não? Não aprendi muita coisa nesse aspecto. Pelo contrário, com Sai integrou. Baba. Integrei. É o alinhamento que Sai Baba fala nos seus ensinamentos. Um ser humano que é plenamente alinhado, em que ele consegue colocar numa mesma direção os seus pensamentos, os seus sonhos, as suas metas, os seus sentimentos, as suas palavras, as suas atitudes, a sua emoção, enfim. Como Hermes Trismegisto dizia, onde você põe o foco da tua atenção, para aí você converge toda a tua energia. Então, com Sai Baba, eu retirei dos seus maravilhosos ensinamentos essa técnica de maestria, em que na hora que você se alinha, a condição humana, ou o que a sua condição humana está fazendo nesse e naquele momento, é só uma parte sua, entre aspas, que está agindo, mas há uma outra. Muito superior, muito, mais eficiente. Que foge ao padrão do Dhyatma Buddha. Dhyatma Buddha é a expressão sânscrita que diz que a gente, quando pensa que é só isso aqui, padece dessa doença chamada Dhyatma Buddha. Quando você desperta naturalmente uma condição a mais, uma condição mais bela, mais translúcida, mais carinhosa na sua relação consigo mesmo, e você consegue levar isso para os diversos momentos da sua vida, é uma paz produtiva que a cada segundo você trabalha com ela, ainda que o mundo possa estar aparentemente desmoronando ao seu redor. Pois é, eu queria chegar justamente nesse ponto. Você falou que quando alinha o pensamento, o sentimento, a visão, a fala, a gente não está alinhado então, não? Está tudo desalinhado, tudo fora do prumo? O ser humano normal? Às vezes a gente acorda e diz: bom dia, Jesus. Oh, que sol maravilhoso. Quando se encontra com o vizinho que não gosta, já aparece um palavrão aqui no psiquismo. Aí já sente uma emoção terrível ali na frente. Ou seja, um ser humano desalinhado, ele não é soberano sobre si próprio. O que é que a doutrina dos espíritos ensina? O que é que o budismo ensina? O que é que o taoísmo ensina? O que é que todas as grandes sementes de esclarecimento ensinaram? Basicamente, a gente pode refletir no que o budismo diz. O inferno só existe dentro de nós mesmos porque o sofrimento não está naquilo que nos acontece, mas sim no modo como eu direciono os meus pensamentos perante aquilo que nos acontece. Então você não modifica o fato, mas você é senhor, você é soberano da sua mente. Aí o que é que os amigos espirituais ajudam dizendo? Que a soberania espiritual passa necessariamente pelo controle das emoções. Controle das emoções. E o que é que os amigos da Índia nos ensinaram? Que o controle das emoções, o controle da respiração, por sua vez, é o controle das emoções. Então, o controle das emoções passa necessariamente pelo controle da respiração. Que é o pranayama que você citou há pouco. Isso. Então, se a cada segundo você não se utiliza do pranayama para controlar as emoções, você não é soberano sobre si mesmo. Você não direciona seus pensamentos. A respiração. O Mentalma trabalha em cima disso. Parece tão pouco, né? Dizer que está tudo galgado na respiração, mas ela é simplesmente... Qual é o problema da respiração? É grátis. Por isso? É grátis. É grátis, e aí ninguém dá bola. É tão simples que ninguém valoriza. É a primeira coisa que a gente faz quando chega no planeta e a última quando sai, né? Pois é. Para ter uma ideia. E vir a controlar a respiração, aí é fácil, né? Aí tem manuais, é uma coisa... praticável. Eu diria que é simples, não é fácil. É simples. Para nós ocidentais ainda há um espírito
pinceladas de dificuldades devido ao nosso nervosismo. E devido mesmo ao fato que a nossa cultura não privilegia isso, não dá demonstrações de que isso é algo que vale a pena. No Oriente, na cultura do Oriente, com todos os problemas dos nossos irmãos que vivem no Oriente, mas lá quando alguém decide se isolar, se descontextualizar, para procurar, através do autoconhecimento, ser um swami, ou seja, unir o seu aparente ego com o seu aparente eu mais profundo, na hora que você alinha a sua impressão de personalidade com esse eu mais profundo que existe em você, quando alguém numa família oriental faz isso, o resto da família aplaude, agradece. Aqui, se alguém no Ocidente vai fazer isso, é um vagabundo. A esposa vai olhar para o marido e vai dizer, você tem outra, está me deixando, não me aguenta mais. Ou se for a esposa, o marido vai dizer, você está me largando, está inventando essa desculpa para ficar longe de mim. Ou seja, nós ocidentais somos ainda infantis no trato, no que se refere à valorização dessas questões que aparentemente são tão simples, mas que são de um valor inestimável. Jesus dizia, jogar pérola aos porcos é algo complicado. E tem muita pérola jogada perante todos nós, por muitos mestres da antiguidade, nós ainda não tivemos olhos para ver. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse profundo em aprender mais sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos importantes. É só tocar no link que está aí na descrição deste vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.